Pois é, né? Um cara que é acusado de antissemitismo, de odiar os judeus, de propagar o seu ódio aos judeus, e dizem que o nazismo e o seu ódio contra os judeus se deu devido aos escritos dele, de Nietzsche. Mas eu encontrei aqui no livro Para Além do Bem e do Mal algo muito interessante. Nietzsche falando favoravelmente em relação aos judeus. Ok? Do livro Para Além do Bem e do Mal. Esse livro aqui. Ele diz assim: não nos iludamos a esse respeito, que a Alemanha tem quantidade suficiente de judeus, que o estômago alemão, o sangue alemão tem dificuldade, e a terão por muito tempo, em digerir esse quanto de judeus, como fez o italiano, o francês, o inglês, graças a uma digestão mais completa. É a nítida expressão e a linguagem de um instinto geral que se deve escutar e de acordo com o qual se deve agir. Ok? Veja o que ele diz. É a nítida expressão e a linguagem de um instinto geral na Europa, na Alemanha em particular, que se deve escutar de acordo com o qual se deve agir. E aqui ele faz uma citação. Não deixar entrar nem mais um judeu, principalmente fechem-se-lhes as portas na fronteira do leste e também na fronteira da Áustria. Isto, veja o que ele diz, isso é o que ordena o instinto de um povo cuja índole é ainda fraca e indefinida, ou seja, aqueles que falam contra os judeus, de forma que facilmente poderia esbater-se, ser esmagada por uma raça mais forte. E quem é a raça mais forte? E ele cita: os judeus são indubitavelmente a raça mais forte, mais rija, mais pura que vive atualmente na Europa. Sabem impor-se mesmo nas piores condições. E, entre parênteses, creio que até mesmo do que em condições favoráveis. Graças a certas virtudes que hoje se pretende transformar em vícios, graças, sobretudo, a uma fé resoluta que não precisa de se envergonhar frente às ideias modernas, entre aspas. Os judeus se modificam quando são modificados, como o Império Russo faz as suas conquistas, como um império que dispõe de tempo diante de si e não é de ontem. Quer dizer, seguindo o princípio de o mais devagar possível. Vá vendo. Um pensador em cuja consciência pese a responsabilidade pelo futuro da Europa contará em todos os projetos que fizer sobre este futuro com os judeus e também com os russos. Falando em russo, estamos vivendo aí um conflito envolvendo os russos, como sendo dois fatores, por enquanto, mais seguros e mais prováveis no grande jogo e conflito das forças. Nietzsche é muito complexo, mas parece que esse texto é muito claro e favorável aos judeus. E ele critica aqueles na Alemanha e na Europa que são
contra os judeus que são antissemitas. Mais uma vez, Nietzsche para vocês, tire suas conclusões do livro Para Além do Bem e do Mal. Adquira uma cópia e se delicie com essa leitura. Valeu, tchau, tchau.